Olá, sejam muito bem-vindos no nosso canal. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Larissa do Pastor Lauro, da Igreja Apostólica Fonte da Vida, há quase 19 anos, com muito amor e alegria. E a palavra de hoje é: não desmereça a unção, a autoridade de Deus sobre a sua vida e sobre a vida de ninguém. O exemplo disso, de vitória através da unção, foi do rei Davi. Isso mesmo. Davi, antes de ser rei, foi ungido rei e passou muitos anos para que esse ato, essa profecia, essa unção se cumprisse de fato para ele se tornar rei. E ele venceu Golias, não foi pelos seus braços fortes, não foi porque ele era um guerreiro exímio, não, mas ele venceu a Deus pela unção que foi derramada e pela palavra profética que estava sobre ele. Essa palavra estava anotada já tinha um tempo para ser ministrada. E o Senhor queimou no meu coração para compartilhar com vocês, porque na nossa igreja, a Igreja Apostólica Fonte da Vida, nós passamos agora por um período, nós tivemos a conferência apostólica. Por causa da pandemia foi tudo diferente, que a nossa conferência apostólica geralmente é na Semana Santa. E nesse ano foi em outubro, início de outubro. E logo depois da conferência nós tivemos o reconhecimento, a renovação de unção de cada ministério da nossa igreja, desde obreiro, diáconos, presbíteros, pastores e bispos. Mas por que eu senti essa palavra queimar no meu coração? Não desmereça a unção. Por que aconteceu? Geralmente essa renovação tem na conferência, mas como ela foi online, teve poucas vagas presenciais por causa da pandemia, fizemos a renovação presencial em outro momento. Só como a nossa igreja, graças a Deus, é uma bênção, é maravilhosa, é grande, tem multiplicado e cumprido o ídolo do Senhor, encheu. E muitos irmãos tiveram que ir embora, inclusive uns que estão aqui, E aí eu lembro que às vezes as pessoas vieram falar para mim: nossa, pastor, foi muito ruim receber a unção pela televisão. E graças a Deus pelo nosso apóstolo César Augusto, que tem sensibilidade do Espírito, ele sentiu no coração a tristeza de ver os irmãos indo embora. E sabe da importância dessa renovação ser feita no altar. E aí, que a estratégia, Cada igreja nos seus núcleos iriam fazer essa renovação junto com os líderes dos núcleos e os coordenadores, e nós da sede faríamos lá. Só que o que aconteceu? Eu vou falar por mim, Eu falei: Deus, eu já recebi tanto na primeira, não tem precisão de eu ir na segunda, Na minha carne, Na minha carne. Segunda-feira, início de semana, correria. Essa semana foi uma bênção, segunda teve a renovação de unção, quarta a gente ministra Mulher que Prospera, quinta teve o CRAU, terça o pastor voltou o ensaio do louvor, sexta e sábado, o dia inteiro, teve o STF, que é Seminário de Transformação da Família, domingo de manhã o ministro da Educação, e agora eu estou aqui com vocês. Inclusive o meu marido não está agora nesse momento, para dar um tempinho com a Ana Laura, tá assistindo o filme com ela, porque a gente tem que ter equilíbrio em todas as áreas, Porque essa semana foi muito abençoada. E aí eu falei: Deus, se eu não fosse pastora, e a gente tem essa obrigação como pastor de ir, às vezes não sei se eu teria ido, porque a gente tem a obrigação de pastor, a gente não representa mais a nós, mas a gente representa a Deus e a Igreja Apostólica Fonte da Vida. Mas aí o Espírito Santo me passou uma vergonha antes de ir. Me lembrou da história de Eliseu. Quando o profeta Eliseu viu Elias ir para a glória, ele recebeu a capa e veio a porção dobrada sobre ele. Josué recebeu porção dobrada de Moisés. Nós tivemos o privilégio de recebermos porção dobrada. Só que no nossa carne, e a carne nunca converte, a carne nunca quer as coisas do Espírito, e a gente às vezes desmerece a unção. E infelizmente muitos não foram na segunda turma de renovar a unção. Porque fala: já recebi uma.
Só quem foi 2 vezes recebeu porção dobrada. Pastora, mas qual a importância da unção? A unção é literalmente Deus está separando uma pessoa, trazendo a ela poder, graça, manto de autoridade para a missão que Ele está confiando a ela. E por isso é importante nós sermos renovados. E por isso que na palavra do Senhor fala, né, de fé em fé, de glória em glória, dia após dia. Então, a palavra de hoje é: não desmereça a unção, não desmereça a autoridade que Deus quer instituir sobre a sua vida e a autoridade que está delegada sobre a sua vida também. Nós vamos ver na história aqui do rei Davi, tremendo, que ele venceu Golias, não por sua força e nem pela sua habilidade, mas pela unção que já tinha sido derramada sobre a cabeça dele. Eu preciso dar o crédito dessa essência do título da palavra. Eu ouvi essa palavra do pastor David Leonardo, né? Eu tenho assistido ele de vez em quando, até para aprender o que ele tem feito, né? Em Deus, o que é as estratégias, os caminhos das coisas que ele tem feito, que ele tem sido usado por Deus para alcançar milhões de pessoas, né? E nós temos que ter humildade para aprender com quem está tendo sucesso no que Deus está te chamando para fazer também. Amém? Aí eu aproveitei e aprofundei a palavra, porque foi assim, eu estava ouvindo a palavra, e a palavra dele era sobre incompatibilidade. E aí essa parte da palavra, que não tinha a ver com isso que eu estou pregando, eu tirei dessa palavra que queimou no meu coração. Não desmereça a unção. Muitas vezes a gente lê alguns textos e a gente não percebe algumas revelações que alguns irmãos têm, e acho isso muito tremendo. Que da mesma forma que Deus fala com ele de um jeito, ele fala comigo de outro, fala com o Adriano e o Emerson de outro, fala com a Selma de outro. Quem foi entrando, por favor, mostra os seus rostinhos. Não precisa de o microfone não, mas para eu ver vocês, pelo menos para eu não achar que estou falando sozinha, tá bom? E para vocês que estão aí no YouTube e não estão entendendo o que está falando, nós estamos ministrando aqui um discipulado online, amém? Então, vamos começar a ler. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Nós vamos ler muito a Bíblia para nós estudarmos a palavra do Senhor. Hoje eu achei tremendo, nós tivemos a oportunidade de ter o ministro da Educação, o pastor Milton Abreu, se não me engano é o sobrenome é assim, está ministrando na Igreja Apostólica Fonte da Vida, e ele falou, né, para nós a importância de nós estarmos lendo a Bíblia, né? Quantas vezes o brasileiro não tem muito esse hábito de ler, né? Só que Deus quer resgatar, porque na palavra do Senhor há poder, né? É uma espada de 2 gumes que separa espírito e alma. Amém? 1 Samuel 17, versículo 41 ao 47, sobre a questão da unção do rei Davi, né? Da vitória dele. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu? Opa, tô lendo errado, perdão. Tô lendo o 26, que tá marcado bem grifado aqui também, mas não é esse. É só para ver se vocês estão prestando atenção, viu? Brincadeira, vamos lá. 1 Samuel 17, 41, diz assim: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Vamos ver essa história do poder da unção, da autoridade que Deus quer trazer sobre as nossas vidas. 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Calma. Quantas vezes o inimigo não quer trazer para nós o desprezo? Só que é interessante que eu tenho analisado que Deus usa a nossa história de vida, contexto familiar, até para nos preparar para o propósito, para o destino que Ele tem para as nossas vidas, para a missão que Deus tem para as nossas vidas. Davi, ele foi desprezado, antes de ser desprezado por Golias, ele foi desprezado pelo próprio pai. Como assim, pastor? Depois nós vamos ler, quando o profeta Samuel foi ungir Davi, e aí o profeta Samuel falou assim: mas você só tem esses filhos? Não, tem um pequenininho lá que está cuidando das ovelhas, né? Tem um lá, pastorzinho, que está cuidando das ovelhas. Desprezou, né?
E se Davi não fosse bem resolvido emocionalmente, ele teria se acanhado. Mas diante de Deus, ele sabia o que ele era. Então, se ele já foi desprezado pelo próprio pai, que é a pessoa mais assim que marca no emocional de uma criança, ele já estava preparado para ser desprezado por qualquer um, porque ele já sabia a identidade dele em Cristo. Vocês estão me entendendo? Amém? Por isso a importância, primeiro ponto, de eu resgatar a minha identidade diante de Cristo. Porque se eu não tenho identidade diante de Cristo, não adianta a unção estar na minha cabeça que não vai mexer com poder, porque eu tenho brecha nas minhas emoções. Vocês estão me entendendo? Amém? Vamos lá. Verso 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço ruivo e de boa aparência. 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Pelos seus deuses, então eles idolatravam outros deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, ou seja, não é pela força humana, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? O Senhor está falando para cada um de nós que está aqui ouvindo essa palavra hoje, inclusive para mim. Toda a multidão que te cerca vai saber que é o seu Senhor que te salva. Não é pela sua habilidade, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é porque você é mestre, doutor, especialista que Deus vai tirar no meio dessa pandemia, não é que você é mestre, doutor em finanças que Deus vai tirar no meio da crise econômica que nós estamos vivendo no meio dessa pandemia, mas é por causa do Senhor, porque do Senhor é a sua e a minha guerra, e Ele vai entregar todo inimigo na nossa mão e vai trazer a vitória, a provisão em cada área das nossas vidas, amém? Para quem for estar chegando agora, sejam bem-vindos. Eu estou falando, não desmereça a unção, a autoridade que Deus derramou sobre cada um de nós, independente se seja para ser obreiro, diácono, presbítero, pastor, bispo, no independente se não é nem para ser obreiro, mas é para ser algo que é o que tem um título mais forte do que todos esses, um verdadeiro cristão, né? Que glorifica ao Pai no seu testemunho como cristão. Amém? Agora vamos ler para você entender o processo até receber a unção lá em 1 Samuel 16. Vamos ler. Samuel enviado a Jessé: nossa, pastor, mas nós estamos cansados de ler esse versículo. Mas então significa que se a gente ler a Bíblia uma vez, a gente não precisa ler de novo, né? Eu lembro que a bispa Rúbia falou algo que foi um meme, sei lá, uma história que ela ouviu nas redes sociais, né? O cara falou assim: mas eu vou na igreja para ficar ouvindo a mesma história toda vez? Aí o cara respondeu assim para ele: olha, você come pão francês todos os dias e toma um cafezinho? Pois é, ele não te alimenta? A palavra do Senhor também me alimenta. Só que diferente do pão, que é o mesmo todo dia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e fala conosco de maneira diferente a cada momento que a gente precisa. Amém? Então vamos lá. 1 Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem.
enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Calma. Quem ungiu Saul? Foi Deus, a gente sabe dessa história. Vamos ler, antes de continuar aqui, em 1 Samuel 15, tá pertinho aí, 11. Olha o que Deus fala sobre Saul. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Em outras palavras, desobedeceu a ordem de Deus. Eu não vou entrar nessa história, mas Deus tinha mandado ele aniquilar com todo um povo aqui que ele estava guerreando, e ele levou os despojos da guerra e ainda protegeu uns que abençoaram ele. Foi corruptível a ordem que Deus tinha dado a ele. Então, Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Verso 22. Porém Samuel disse, grava esse verso que nós vamos finalizar com ele. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Amém? Outra chave, o obedecer é melhor do que o sacrificar. O que aconteceu com Saul? Ele desobedeceu. E no momento que ele desobedeceu uma ordem de Deus, a unção do Senhor foi tirada sobre ele. E o que aconteceu com ele? Ele ficou louco. Saul ficou louco, perturbado, porque a unção foi tirada dele. E por que a unção foi tirada dele? Por causa da desobediência à ordenança do Senhor. Voltando para 1 Samuel 16, diz assim: disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Samuel, profeta Samuel, estava com medo do rei Saul matá-lo, porque Deus mandou ele, pensa, Saul ainda era rei, só que Deus mandou Samuel ungir outro rei, existindo um rei ainda. Pensa que desafio Deus fez com Samuel. Então vamos lá. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar o Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, ungir-me-ás a quem eu te designar. Ungir-me-ás. Antes do rei Davi ser rei Davi, Deus ungiu ele para ser rei. Pois Samuel, o que disser o Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, já de medo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, olha aqui, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não, olha outro segredo, que nós seres humanos temos que nos policiar diante disso. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Verso 7 de 1 Samuel 16, desculpa, sejam bem-vindos novamente. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentas para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Tanto é que Davi, mesmo com as falhas que ele teve, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Amém? Verso 8. Então, chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a esse escolheu o Senhor? Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel,
Porém Samuel disse a Jessé: o senhor não escolheu estes? 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Tipo assim, não é possível, né? Que vai ser o mais novinho que está lá cuidando das ovelhas, como se fosse algo assim, né? Tá pra lá, sem valor. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Gente, essa história é muito profunda, a gente pode falar tantas coisas, mas hoje não desmereça a unção, não desmereça a autoridade. Nós lemos em 1 Samuel do 17, do 41 ao 47, onde o rei Davi, que não era rei ainda, enfrentou Golias debaixo da unção, da autoridade e da palavra do Senhor, mas com a unção. Ele venceu Golias com a unção e a palavra do Senhor declarado. A gente não leu aqui, mas eu amo aquele versículo que Davi se levanta e fala: quem é esse incircunciso que quer enfrentar o povo de Deus? Então, a gente, no primeiro ponto, né, depois que eu falei sobre não desmerecer a unção, é nós termos a identidade, sabermos quem nós somos diante de Deus, porque isso faz com que de fato a unção que serve para me capacitar, me encher de poder, me encher de graça, de autoridade, de ousadia, realmente caia a ficha diante da minha vida. Eu até estava comentando no início, vou falar novamente porque muitos não estavam, que o apóstolo fez 2 renovações, né? E muitos não estiveram nas 2. Eu confesso que, naturalmente falando, eu também não estava com vontade de ir nas 2. Só que o Espírito Santo me deu uma puxão de orelha, falou: você está desmerecendo a unção? Você vai receber porção dobrada e está desmerecendo a unção? É igual Eliseu recebeu porção dobrada, igual Moisés recebeu porção dobrada. E muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, essa semana foi muito corrido, às vezes a gente acaba agindo mais pela carne do que pelo Espírito, que nós somos muito mais carne do que o Espírito. Só que acaba que a gente está investindo tempo mais em coisas que não é o que traz de fato o poder, que traz a vitória, que traz proteção sobre a nossa vida. Eu estava quase desmerecendo uma renovação de unção dobrada. Então, nós não podemos desmerecer a unção, a autoridade, porque ela traz o poder, ela traz a graça, ela traz sabedoria, ela traz fôlego, ela traz um up para você ir na missão de Deus e sermos luz no mundo, sal que salga, luz no meio das trevas, cristãos de fato, né, para a candeia não ficar escondida em nome de Jesus. Lembrando que quando a unção saiu de Saul, ele ficou louco. Tanto é que tem um versículo que fala em 1 Samuel 16, do 1 ao 23, nós acabamos de ler, né? Falando sobre a questão... nós vamos ler agora, para vocês verem, que para complementar, nós lemos a 1 Samuel 16, do 1 ao... me perdi aqui, até o 12, né? E 13, onde Samuel ungiu Davi rei. Agora eu quero mostrar algo para vocês sobre a unção, sobre Saul, sobre a falta de unção, o que fez nele, deixou ele doido. E o respeito de Davi. Davi, pensa, antes de Davi enfrentar Golias, Davi enfrentou o urso, enfrentou o leão. E muitas vezes Deus já nos deu unção, uma palavra que aquela promessa, aquele propósito, aquele destino vai acontecer nas nossas vidas. Porém, existe um processo, uma caminhada para que esse milagre, para que esse propósito se cumpra nas nossas vidas.
E aí, para que essa promessa, esse sonho se cumpra. Só que no meio do caminho existe o urso, existe o leão, só que Deus está nos capacitando, nos ungindo para que todos esses levantes, essas provações que a gente passe vitorioso. Pensa Davi, nós vamos ler aqui para finalizar os versículos que nós vamos ler. 1 Samuel 16, 14 ao 23, diz assim: Davi tange sua harpa perante Saul. Tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, olha que forte, por causa da desobediência que gera rebeldia, né? Da parte desse, um espírito maligno o atormentava. 15. Então, os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. A harpa, símbolo do louvor e da adoração. 17. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. 18. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, homem de guerra, sisudo em palavras e boa aparência, e o Senhor é com ele. Calma. Ele não era bom só como um homem de guerra, só como na sua área natural. Ele também era bom nas palavras e também ele era exímio, habilidoso na harpa. Então, a parte natural que nos cabe, né? De nós estarmos nos capacitando para servir para o melhor para o Senhor com excelência. 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, carregou de pão um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. A gente tem que sempre fazer isso. Quando o pastor vai em algum cliente, tentar fechar o cliente, eu falo: Senhor, que o Senhor possa fazer com que ele ache graça diante das pessoas. E porque não é por nós, né? É pelo Espírito Santo do Senhor, a graça do Espírito Santo do Senhor que convence, né? Que vai lá e traz vitória, que foi o que fez Davi literalmente desarmar Saul para que ele estivesse do lado do rei. E sucedia que quando o espírito maligno da... Como assim esse espírito maligno da parte de Deus, hein, pastor? Porque Deus permite todas as coisas, né? Deus tem o controle de todas as coisas e por causa da desobediência, Deus acaba que ele abriu brecha para Deus permitir que ele fosse perturbado. E vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Olha, eu quero falar algo aqui. Nós não vamos contar toda a história, mas eu quis ler essa parte para ver a perturbação de Saul pela falta da unção e pela falta da obediência, que veio essa falta de unção sobre ele, que abriu brecha para que ele fosse perturbado no mundo espiritual. É tão sério isso, e às vezes a gente não leva a sério as coisas de Deus, né? Não leva a sério um mandamento do Senhor, uma ordem do Senhor, uma palavra declarada pelo Senhor, a autoridade que Deus usa para nos trazer a direção, o caminho, o norte, igual o profeta Samuel na vida de Saul e depois de Davi. Só que Davi foi um exemplo de respeitar a autoridade. A gente falou isso ontem, lá no seminário de transformação de família, porque ele já tinha sido ungido rei. Ele podia muito bem querer fazer a justiça.